O oficial Nathan foi ao restaurante esperando almoçar em paz. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando um garotinho se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. Imediatamente, Nathan chamou por reforço. Havia sido um dia agitado para ele. Além de lidar com o filho que havia causado problemas, Nathan teve que perseguir criminosos, o que o deixou exausto. Arrastando seu corpo cansado até o restaurante durante a pausa para o almoço, ele suspirou de alívio enquanto aguardava sua refeição. Enquanto esperava, Nathan olhou ao redor do restaurante. Ele era um frequentador regular e muitos dos clientes o reconheceram, acenando para ele. Nathan sorriu e acenou de volta, conhecendo bem quase todos ali. No entanto, ele notou duas pessoas desconhecidas, um garotinho e seu pai. O menino parecia cansado e entediado, sentado com as pernas esticadas. O pai, por outro lado, estava ocupado em uma ligação, falando alto e com raiva, o que parecia envergonhar o garoto. Quando a comida de Nathan chegou, ele começou a comer, faminto, sem prestar muita atenção ao redor. Até que notou o menino o observando com curiosidade infantil. Nathan parou e olhou para o garoto. No início, o menino desviou o olhar, mas logo seus olhos voltaram para o policial. O pai do garoto continuava imerso em sua ligação, ficando cada vez mais irritado. O menino então se aproximou de Nathan, hesitante, dando pequenos passos. Era como se estivesse com medo do policial. Tentando tranquilizá-lo, Nathan sorriu calorosamente. Mas isso só fez o garoto entrar em pânico e correr de volta para o pai. Nathan riu, imaginando o que o garoto tinha ouvido sobre policiais que o deixava tão assustado. Ele voltou a focar em sua refeição, mas quando terminou, percebeu que o menino o observava novamente. Desta vez, havia algo diferente em seu olhar, algo mais profundo. Nathan sentiu que havia algo errado, e o sentimento era forte demais para ser ignorado. Em poucos minutos, o garotinho foi tirado de seu assento e começou a se aproximar de Nathan novamente. Seu pai ainda estava ao telefone, encostado na parede, completamente imerso em sua conversa, ignorando o garoto. Nathan observava, sem dizer nada, lembrando-se do que aconteceu da última vez. Ele decidiu não fazer nenhum movimento brusco. O menino claramente queria falar, mas estava tímido ou com medo. Nathan não queria assustá-lo novamente. O garotinho olhou para Nathan, incerto, e depois de volta para o pai. Respirou fundo, como se estivesse ganhando coragem, e se aproximou do policial até ficar tão perto que Nathan podia tocá-lo e até sentir o cheiro de hambúrguer em sua respiração. O menino se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Nathan, que imediatamente ficou pálido. Ele sabia que precisava agir rápido. Nathan perguntou o nome do menino e ele respondeu: Cauê. O policial assentiu, agradeceu e pediu que Cauê se sentasse na cadeira ao seu lado. Prometeu ao garoto que salvaria sua mãe e não deixaria que o pai o levasse para lugar algum. Enquanto isso, o pai de Cauê continuava ocupado no telefone. Sem perder tempo, Nathan pegou o rádio e pediu reforços, explicando a situação e deixando claro que precisava de ajuda o mais rápido possível. Ele suspeitava que o homem poderia estar armado e sabia que havia outros clientes no restaurante, o que tornava a situação ainda mais delicada. Nathan estava disposto a esperar pelo apoio antes de agir, para evitar qualquer escalada que pudesse colocar civis em risco. No entanto, nada poderia tê-lo preparado para o que aconteceu a seguir. Pouco depois de desligar o rádio, o pai de Cauê finalmente encerrou a ligação. Irritado, ele torceu o pescoço de um lado para o outro e, ao se virar, percebeu que Cauê não estava mais ao seu lado.
Seus olhos se arregalaram de pânico ao ver o filho sentado ao lado do policial, que o observava atentamente. Tentando disfarçar o medo, o homem respirou fundo e caminhou lentamente em direção a Natan, dizendo que era hora de irem embora. Cauê começou a se levantar, mas Natan o segurou, determinado a não deixar o menino voltar ao pai até que tivesse esclarecido a situação. Pensando rápido, Natan disse: Cauê me contou que está com fome. Você se esqueceu de pedir algo para ele. Não pode simplesmente sair assim. Sua voz era firme e sua mão estava sobre o ombro do garoto. O homem parecia furioso e disse a Natan para cuidar da própria vida, exigindo que seu filho fosse liberado imediatamente para que pudessem continuar sua jornada. Natan recusou e pediu que o homem apresentasse uma identificação. Com um grunhido de frustração, o homem entregou um documento de identidade. Natan viu que o nome dele era Paulo e que ele era advogado. Naquele momento, Natan sentiu uma pontada de preocupação. Ele se perguntou se estava exagerando. Afinal, um advogado como Paulo saberia como não infligir a lei e poderia até processá-lo, o que poderia custar a Natan seu emprego. E se ele estivesse errado sobre toda a situação? E se outra pessoa estivesse usando o menino inocente? Por um breve momento, Natan considerou deixar Cauê voltar para o pai. No entanto, ao olhar para o rosto aterrorizado do garoto, ele mudou de ideia instantaneamente. Repreendeu a si mesmo por ter pensado nisso e lembrou que o fato de Paulo ser advogado não significava que ele não pudesse cometer um crime. Além disso, Cauê tinha vindo voluntariamente a Natan com uma queixa, o que lhe dava fundamentos legais para investigar a situação. Natan devolveu o documento de identificação a Paulo e afirmou firmemente que Cauê almoçaria antes de qualquer coisa. Paulo, percebendo que não teria seu filho de volta tão facilmente, ficou com as feições contorcidas de fúria. Ele olhou ao redor do restaurante, visivelmente em pânico e com terror nos olhos, o que só aumentou a convicção de Natan de que algo suspeito estava acontecendo. Dado que Paulo era advogado, Natan esperava que ele recorresse a argumentos legais. Mas, em vez disso, Paulo parecia cada vez mais desconfiado. Em um movimento frenético, ele se virou e correu em direção à saída do restaurante, mas deu de cara com uma equipe de reforços policiais que o apreenderam imediatamente. Paulo resistiu à prisão, lutando com todas as suas forças. Foram necessários 3 oficiais para finalmente algemá-lo. Depois de ser contido, Paulo foi levado para uma viatura, ainda gritando ameaças. Eu vou fazer vocês pagarem. Todos vocês vão se arrepender. Ele jurou que voltaria para buscar Cauê e que ninguém seria capaz de impedi-lo. Natan instruiu os outros oficiais a levarem Paulo para a delegacia para ser interrogado. Em seguida, ele se voltou para Cauê e perguntou onde estava sua mãe. O garoto, em pânico, respondeu que ela ainda estava em casa e gravemente ferida. Natan sabia que o tempo era essencial. Se a mãe de Cauê estivesse sangrando, ela poderia já ter perdido muito sangue. Natan perguntou a Cauê se ele sabia o endereço de sua casa, mas o menino não sabia. No entanto, ele descreveu uma loja de brinquedos próxima à sua residência. Com essa informação, Natan conseguiu localizar a vizinhança e preparar-se para agir. Natan rapidamente escoltou Cauê até sua viatura enquanto Paulo era levado para a delegacia. Natan dirigiu na direção oposta, com Cauê, de apenas 4 anos, apontando energicamente para a loja de brinquedos que servia de referência para a casa onde morava. Não demorou muito até que chegassem a uma pequena casa no fim da rua. Natan instruiu Cauê a ficar no carro, trancando-o em segurança. Com a arma em punho, Natan se aproximou da casa.
A porta estava destrancada, um sinal claro de que Paulo havia saído apressadamente. Ao entrar na sala de estar, ele avistou a mãe de Cauê deitada no chão, o carpete manchado de sangue. A mulher tentou murmurar um pedido de ajuda, mas rapidamente perdeu a consciência. Natan acionou imediatamente o rádio, solicitando uma ambulância e fornecendo o endereço. Em seguida, ajoelhou-se ao lado da mulher e começou a prestar os primeiros socorros, tentando estancar o sangramento. A ambulância chegou rapidamente e Natan já havia conseguido conter o sangramento quando os paramédicos a levaram para o hospital, lutando para estabilizar sua condição durante o trajeto. No hospital, os médicos assumiram os cuidados e levaram a mulher para a sala de emergência. Durante todo o tempo, Cauê chorava, aterrorizado com a ideia de perder sua mãe. Natan o consolou, garantindo que os médicos estavam fazendo tudo o possível para salvá-la. Enquanto esperavam do lado de fora da emergência, Natan aproveitou o momento para fazer algumas perguntas a Cauê. Com uma abordagem suave e cuidadosa, Natan questionou o garoto, evitando sobrecarregá-lo após uma experiência tão traumática. Cauê revelou que foi Paulo, seu pai, quem machucou sua mãe. Ele contou ter presenciado o ataque e descreveu o medo que sentiu. O menino também mencionou que seus pais eram divorciados e que Paulo havia ido buscá-lo à força, levando a resistência da mãe e o subsequente ataque. Natan sabia que havia mais nessa história, mas optou por não insistir no momento. Ele confiava que os detalhes surgiriam com o tempo. Após algumas horas no hospital, Natan se certificou de que Cauê estava bem e de que sua mãe estava em condição estável. Felizmente, nenhum órgão vital havia sido danificado e ela apenas havia perdido muito sangue, o qual estava sendo reposto. Mais tarde, a mulher recuperou a consciência e a primeira pessoa que perguntou para ver foi seu filho. Ela ficou aliviada quando Natan o trouxe até ela. Eles se abraçaram com força e ela pediu desculpas a Cauê por tudo o que ele havia passado. Horas depois, com Cauê dormindo ao lado dela, Natan a entrevistou. Ela se apresentou como Fabiana e contou sua dolorosa história. Como muitos recém-casados, ela esperava viver uma vida feliz com seu marido, mas as coisas tomaram um rumo inesperado e sombrio. Paulo, que no início parecia um homem amoroso, havia se tornado violento e abusivo com o tempo. Ela nunca poderia ter previsto a drástica transformação que ele sofreu, mesmo quando sua carreira como advogado parecia estar em ascensão. Logo após o nascimento de Cauê, Paulo foi promovido a sócio em seu escritório de advocacia, o que trouxe muitas vantagens financeiras. No entanto, junto com o sucesso, vieram as longas horas de trabalho e as viagens frequentes. Ele começou a ficar fora até tarde e muitas vezes passava dias ou até semanas sem voltar para casa. Isso deixou Fabiana solitária, mas o pior foi que, quando Paulo finalmente voltava, ele se isolava em seu escritório, ignorando-a completamente. Quando Fabiana tentava conversar com ele, Paulo a interrompia com irritação, dizendo que ela estava invadindo sua privacidade. Ela não conseguia entender como o homem carinhoso e atencioso com quem se casou havia se transformado em um estranho tão frio. Um dia, Paulo saiu para o trabalho como de costume, mas logo depois Fabiana percebeu que ele havia esquecido sua pasta. Sabendo da importância dos documentos, decidiu levá-la ao escritório dele. Tentou ligar para avisá-lo, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Ao chegar à empresa, teve um choque. O escritório de Paulo estava vazio e até sua secretária havia desaparecido. Fabiana, desesperada por respostas, conversou com uma funcionária da limpeza, que relutou em falar até que Fabiana lhe ofereceu uma quantia em dinheiro.
A mulher revelou que Paulo não estava trabalhando lá há mais de uma semana, algo que ele nunca mencionou a Fabiana. Ele continuava saindo de casa todos os dias, fingindo ir para o trabalho. Determinada a descobrir a verdade, Fabiana contratou um detetive particular. Após um mês de investigação, o detetive trouxe evidências devastadoras. Paulo estava tendo um caso com sua secretária. As fotos e vídeos mostravam os dois em restaurantes luxuosos, hotéis, 5 estrelas e até cruzeiros exóticos, experiências que ele nunca proporcionou a Fabiana. Quando Paulo voltou para casa naquela noite, Fabiana o confrontou com as fotos. Ele tentou manipulá-la, a culpando por sua traição, mas ela não se deixou enganar. Decidida, anunciou que iria se divorciar. Paulo, furioso, gritou que ela não podia deixá-lo e, pela primeira vez, a agrediu fisicamente. Fabiana fugiu com Cauê para a casa de sua irmã e imediatamente deu entrada no divórcio. Paulo, determinado a não perder o controle, lutou contra o divórcio com todas as brechas legais que encontrou, na tentativa de obter a custódia de Cauê. Sabia que, se conseguisse a guarda do filho, Fabiana seria forçada a permanecer presa a ele. Ele estava disposto a difamá-la, tentando pintá-la como uma mãe inadequada, tudo para garantir que não a perderia definitivamente. O divórcio foi uma bagunça, mas Fabiana prevaleceu. Com uma montanha de evidências contra Paulo, após mais de um ano de batalha judicial, ela finalmente se viu livre dele. Paulo, porém, não aceitou bem a derrota. Ele começou a ameaçá-la, dizendo que nenhum tribunal poderia decidir o fim do casamento, apenas ele. Assustada, Fabiana voltou ao tribunal e conseguiu uma ordem de restrição, proibindo Paulo de se aproximar dela e de Cauê. Isso só o enfureceu ainda mais. Meses depois, Paulo invadiu a casa de Fabiana e a atacou violentamente. "Você acha que pode tirar meu filho de mim? Está louca? Eu não vou deixar você roubar Cauê!" Ele gritava enquanto a golpeava. Nem se importou que Cauê estivesse presente. O menino, em pânico, correu para proteger a mãe, gritando: "Pare de machucá-la, pai! Pare com isso!" Paulo, tomado pela fúria, ameaçou: "Vou encontrar outra mãe para você." Em seguida, agarrou Cauê e fugiu de casa. Gravemente ferida, Fabiana só pôde assistir impotente enquanto Paulo levava seu filho. Sua história tocou profundamente o detetive Nathan, que prometeu ajudá-la a obter justiça. Após entrevistá-la no hospital, ele voltou à delegacia, onde Paulo ainda estava preso, e o levou para interrogatório. Inicialmente, Paulo resistiu, alegando inocência. No entanto, ao saber que Fabiana havia sobrevivido ao ataque e estava se recuperando, ele percebeu que tudo estava acabado. Confessou seus crimes, admitindo que planejava fugir com Cauê para outro país, onde começariam uma nova vida, longe de todos. No entanto, seu plano falhou, porque o motorista que o ajudaria a escapar não apareceu no local combinado, o que o deixou furioso e o fez perder o controle. Isso explicava o porquê de ele parecer tão furioso enquanto estava no telefone com alguém no restaurante. Nathan prometeu que faria tudo ao seu alcance para garantir que Paulo recebesse a pena máxima por seus crimes. Estava certo de que o advogado seria condenado a muitos anos de prisão. Quando Nathan voltou ao hospital, encontrou Fabiana muito melhor. Ela soube que Cauê corajosamente havia procurado a ajuda de um policial, mesmo com Paulo ao seu lado. Fabiana abraçou o filho com força, agradecendo e pedindo desculpas por ele ter passado por aquela situação. A partir de agora, prometeu, seria ela quem o protegeria. Nathan ficou satisfeito com o desfecho. Cauê e Fabiana estavam a salvo, e ele tinha certeza de que ambos se recuperariam completamente enquanto tivessem um ao outro. No dia da sentença de Paulo,
tanto Natan quanto Fabiana estavam presentes. Eles assistiram enquanto Paulo era levado do tribunal pelos oficiais. Quando foi colocado no veículo que o levaria de volta à prisão, ele chorou. Foi um fim merecido para o monstro que Paulo havia se tornado. Qual seria sua atitude ao perceber que uma criança pequena estava lhe pedindo ajuda dentro de um estabelecimento? Compartilhe suas opiniões nos comentários e, se gostou, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.